Meu nome é Ricardo, tenho 41 anos e durante 10 anos da minha vida eu servi conscientemente ao diabo. Não estou falando de metáfora, não estou exagerando. Eu realmente fiz pactos de sangue. Conduzi 317 rituais satânicos aqui na zona leste de São Paulo e destruí 43 famílias. Hoje vou revelar algo que aprendi nas trevas. Algo que pode estar acontecendo na sua casa agora mesmo, enquanto você dorme. Existe um horário específico entre 3 horas e 15 minutos e 3 horas e 45 minutos da madrugada, onde o inferno tem mais poder sobre as residências. Antes de continuar, preciso te avisar. Gravar este vídeo me custou caro. Hoje de madrugada, 8 de dezembro de 2024, 3 horas e 22 minutos da manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Atendi meio dormindo e escutei silêncio. Depois uma risada. Não era risada humana. Era grave, múltipla, como se várias vozes rissem ao mesmo tempo. Desliguei tremendo e às 4 horas recebi uma mensagem do mesmo número que dizia: "Você não devia gravar esse vídeo, traidor." Sabe o que eu fiz? Gravei 2 vídeos em vez de um, porque eles têm medo de você saber a verdade. Durante 10 anos, de 1998 a 2008, eu aprendi segredos que o inferno não quer que você saiba. Eu descobri que existe um horário onde sua defesa espiritual está no ponto mais fraco, onde entidades demoníacas conseguem entrar na sua casa mesmo sem convite. Aprendi isso numa madrugada de 13 de março de 2005, durante um ritual num porão na Vila Prudente. Uma entidade me ensinou pessoalmente, e a voz dela veio de dentro da minha própria cabeça, mas não era minha voz. Vou te mostrar 3 sinais que provam se sua família já está sendo visitada enquanto você dorme. Primeiro sinal: você acorda sempre entre 3h15 e 3h45 da madrugada sem motivo aparente, com o coração acelerado e sensação de presença. Segundo sinal: brigas e discussões começaram a acontecer na sua casa do nada, sem motivo real, como se algo estivesse jogando as pessoas umas contra as outras. Terceiro sinal: você sente peso no peito durante o sono, tem pesadelos recorrentes com a mesma figura, ou seus filhos pequenos dizem que veem alguém de preto no quarto deles. As crianças enxergam o que nós adultos não vemos. Eu não vim aqui para te assustar sem motivo. Vim para te preparar, para te ensinar a proteger sua casa, porque eu sei exatamente como funcionam os ataques que eu mesmo fazia. Durante anos, eu cobrava de 300 a 2.000 reais por trabalho. As pessoas me pagavam para destruir casas, separar casais, adoecer famílias. Eu tinha 15 pessoas me seguindo. Me chamavam de Mestre Ricardo. E tudo funcionava porque eu conhecia os segredos que vou revelar agora. Na madrugada de 13 de outubro de 2008, algo que eu invoquei quase arrancou minha alma. Eu estava no auge de um ritual, no controle de tudo poderoso, até que todas as velas se apagaram ao mesmo tempo e uma voz disse: "Você me chamou, Ricardo, agora sou seu dono." Fui levantado do chão por algo invisível, vi através do piso do porão, vi o inferno de verdade, chamas, pessoas gritando e vi meu lugar lá. Uma corrente de ferro com meu nome já estava esperando por mim. Aquela noite mudou tudo. Mas antes de contar como fui liberto, preciso que você entenda de onde eu vim. Não nasci no satanismo. Não era meu plano. Eu era um garoto normal de 15 anos morando aqui na Zona Leste, em São Mateus. Meu pai era metalúrgico da Volkswagen de São Bernardo. Minha mãe, dona de casa, evangélica, tinha 2 irmãos. A gente não tinha muito dinheiro, mas também não passava necessidade. Estudava na escola estadual Brigadeiro Faria Lima e achava minha vida chata, sem graça, até conhecer Marcelo. Se você está me ouvindo agora e acorda sempre no mesmo horário de madrugada, se sente sua casa pesada, se sua família está se desfazendo sem motivo, preste atenção no que vou falar. O que você está enfrentando pode não ser coincidência, pode não ser estresse
ou problema psicológico. Pode ser ataque espiritual real, direcionado, planejado. Eu sei porque eu fazia isso com as pessoas. Tinha endereço, tinha nome, tinha foto e tinha horário certo para atacar. Semana passada, uma mulher chamada Andréia me procurou pelo Instagram dizendo que ia se matar. 8 meses acordando às 3h33 toda madrugada. Perdeu o emprego, marido saiu de casa, filhos foram embora. Ela tinha comprado veneno de rato. Fui na casa dela com 5 irmãos da igreja às pressas e encontramos um boneco de pano escondido no fundo do guarda-roupa dela, cravado com 37 alfinetes e a foto dela costurada no rosto do boneco. Alguém tinha feito trabalho pesado contra ela. Hoje, 3 semanas depois, ela me mandou mensagem dizendo que dormiu a noite inteira pela primeira vez em 8 meses. O veneno está no lixo e os filhos voltaram a visitá-la. Agora vou te contar minha história completa. Vou revelar como entrei no satanismo, o que aprendi lá dentro, os rituais que fazia, as famílias que destruí e, principalmente, vou te ensinar a se proteger usando o conhecimento que ganhei do lado das trevas. Mas primeiro você precisa entender quem eu era antes de tudo isso começar, porque ninguém nasce satanista. Alguém te leva para lá. E no meu caso, esse alguém se chamava Marcelo. Setembro de 1998. Eu tinha 15 anos e me sentia completamente invisível dentro da minha própria casa. Meu pai saía todo dia às 5 da manhã para trabalhar na Volkswagen e voltava às 8 da noite. Cansado demais para conversar, só queria jantar, ver televisão e dormir. Minha mãe, Dona Maria, passava o dia cuidando da casa e dos meus 2 irmãos mais novos. Ela sempre foi evangélica fervorosa. Acordava todo dia às 5 horas da manhã para orar naquele quartinho pequeno dos fundos. Eu ouvia a voz dela de longe, orando em línguas estranhas, mas fingia que não ligava. Na verdade, aquilo me irritava, porque parecia que Deus era mais importante que eu. Na escola, eu também era invisível. Não era popular, não era atleta, não era o inteligente da turma. Era só mais um. Até que um dia Marcelo sentou do meu lado na aula de história. Ele sempre usava roupas pretas, tinha cabelo comprido, ouvia bandas de rock pesado que eu nunca tinha ouvido falar. Todo mundo meio que evitava ele, achavam estranho. Mas para mim aquilo era fascinante. Ele me emprestou um livro na 3ª semana de aula, O Satanismo Revelado. Disse que era só curiosidade, que achava o assunto interessante. Li o livro inteiro em 4 dias escondido da minha mãe. 3 semanas depois, Marcelo me fez o convite que mudaria minha vida para sempre. Tem uma reunião de estudos sobre ocultismo numa casa abandonada perto do Parque do Carmo. Quer ir? Meu coração acelerou. Parte de mim sabia que aquilo não era normal. Não era seguro, mas outra parte, aquela parte que se sentia invisível, rejeitada, sem importância, aquela parte gritou que sim. Fui numa sexta-feira à noite. Disse para minha mãe que ia dormir na casa de um colega. Quando cheguei naquela casa velha, abandonada, com janelas quebradas e mato crescendo no quintal, já tinha 8 pessoas lá dentro. A sala estava escura, só iluminada por velas pretas espalhadas pelo chão. No centro, tinha um pentagrama desenhado com giz vermelho e Marcelo estava no meio, explicando coisas em voz baixa para os outros. Quando me viu, sorriu. Cheguei, pessoal. Esse é o Ricardo que falei para vocês. Todos me olharam com interesse, como se eu fosse especial, importante. Pela primeira vez na vida, senti que pertencia a algum lugar. Marcelo começou a falar sobre poder oculto, sobre como existiam forças além do que a religião tradicional ensinava, sobre como podíamos acessar esse poder através de rituais específicos. 12 de dezembro de 1998. Essa foi a noite da minha primeira experiência sobrenatural real. Marcelo disse que ia fazer uma oferenda para mostrar que os espíritos eram reais.
Ele pegou uma gilete que estava guardada num estojo de metal enferrujado e cortou a própria mão direita. O sangue começou a pingar no centro do pentagrama enquanto ele pronunciava palavras em latim de um caderno velho encapado de preto. De repente, a temperatura da sala caiu tão rápido que começamos a ver nossa respiração. E era verão, fazia 28 graus lá fora. Uma das meninas começou a tremer de frio. Aí eu senti algo me observando do canto mais escuro da sala. Virei a cabeça devagar e não tinha ninguém lá, mas a sensação de ser observado era tão forte que meu corpo inteiro arrepiou. Não era paranoia, não era imaginação, era presença real, física, palpável. Uma das velas se apagou sozinha, depois outra, depois todas ao mesmo tempo. E ficamos no escuro completo por uns 5 segundos, que pareceram 5 minutos. Quando Marcelo acendeu um isqueiro, ele estava sorrindo. Viram? Eles aceitaram nossa oferenda. Eles estão aqui. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Voltei para casa aquela noite tremendo, mas não era só medo. Era empolgação também. Eu tinha experimentado algo real, algo poderoso, algo que a maioria das pessoas nunca ia experimentar. Deitei na cama e não consegui dormir, pensando naquela sensação de presença, naquele frio sobrenatural, naquelas velas se apagando sozinhas. No domingo de manhã, minha mãe me acordou cedo para ir na igreja com ela. Fingi que estava com dor de cabeça. A verdade é que eu não queria mais nada com aquele Deus dela que nunca tinha me dado atenção. Eu queria aquele poder que senti na casa abandonada. Durante os próximos meses, frequentei as reuniões toda sexta-feira. Aprendi a desenhar pentagramas corretamente, aprendi palavras em latim, aprendi sobre as hierarquias demoníacas que Marcelo estudava em livros antigos. Com 17 anos, em 1999, eu já estava conduzindo meus próprios rituais numa casa que Marcelo alugou na Vila Prudente, R$ 200 por mês que ele pagava. As pessoas começaram a me procurar pedindo trabalhos. Uma mulher queria dinheiro para pagar dívidas. Um homem queria vingança contra o chefe que humilhou ele. Uma menina queria conquistar um cara que não ligava para ela. E funcionava. Eu fazia os rituais, cobrava entre R$ 300 e R$ 500 por trabalho, e as coisas aconteciam. A mulher ganhava na loteria um valor pequeno, mas suficiente. O chefe do homem sofria acidente de carro. O cara se apaixonava pela menina do nada. Não era coincidência. Era poder real acontecendo. Em 2003, com 20 anos, eu já tinha 15 pessoas me seguindo regularmente. Me chamavam de Mestre Ricardo. Eu que escolhia os rituais, eu que cortava minha mão e pingava sangue nos pentagramas, eu que invocava as entidades, ganhava entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por mês. Uma fortuna para um garoto da Zona Leste. Mas em 2002, aconteceu algo que deveria ter me acordado. Minha mãe achou um caderno meu com símbolos estranhos e nomes em latim. Era uma sexta de tarde. Cheguei da rua e ela estava sentada na cozinha chorando, com o caderno na mão. Ricardo, que desenho é esse? Isso é coisa do capeta, filho. Meu coração gelou, mas em vez de confessar, menti olhando direto nos olhos dela. É só arte, mãe. Desenho de banda de rock que curto. Não é nada demais. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela que ela sabia que eu estava mentindo, mas não insistiu. Só disse, vou orar por você, meu filho, e saiu da cozinha ainda chorando. Hoje eu sei que naquele dia ela começou a orar ainda mais forte por mim. Toda madrugada, às 3 horas, ela acordava e clamava meu nome para Deus. Mas naquela época, se eu soubesse disso, teria zombado dela. 13 de março de 2005. Essa data está gravada na minha memória como o dia que aprendi o segredo mais poderoso que o inferno tem. Eu estava num ritual, no porão daquela casa da Vila Prudente.
Eram 11 pessoas comigo naquela noite, todas vestidas de preto ao redor de um pentagrama gigante que levamos 3 horas para desenhar perfeitamente no chão. Tínhamos acabado de fazer uma invocação pesada, queimando enxofre num caldeirão de ferro velho, quando aconteceu algo diferente de todos os outros rituais. A entidade que eu invoquei não apenas se manifestou, ela me ensinou algo. A voz não veio de fora, veio de dentro da minha própria cabeça, mas eu juro que não era minha voz. Era grave, arrastada, com um sotaque estranho que não consigo explicar, como se português não fosse a língua natural dela. Ricardo. Ela disse meu nome tão devagar que cada sílaba durou uns 3 segundos. Às 3h15 da madrugada, o véu é fino, muito fino. Eu posso caminhar pela casa deles como você caminha pela sua, e eles nem vão saber, até começarem a enlouquecer. Meu corpo inteiro arrepiou, porque aquilo não era pensamento meu. Eram palavras sendo colocadas na minha mente por algo de fora. De repente, um cheiro forte de enxofre tomou conta do ambiente. Não era o enxofre que estávamos queimando no caldeirão. Era diferente, mais forte, mais podre, como se viesse das paredes. Marcelo e outros 3 também sentiram. Começaram a olhar em volta procurando a fonte. Mas eu sorri, porque percebi que aquilo era poder puro se manifestando. Era confirmação de que a entidade estava realmente presente. A voz continuou na minha cabeça. Entre 3h15 e 3h45 da madrugada, as defesas humanas estão no ponto mais fraco. O corpo está no sono mais profundo. A mente está desconectada. O espírito está vulnerável. Ela me explicou o método completo naquela noite. Que nós devíamos fazer os rituais começando exatamente às 3 horas da madrugada. E em 15 minutos, durante o pico da vulnerabilidade deles, enviar as entidades para casas específicas. Me ensinou que precisávamos de algo da pessoa ou do lugar. Terra da frente da casa, uma foto, um pedaço de roupa, cabelo. Que devíamos queimar isso junto com enxofre enquanto pronunciávamos o endereço completo 3 vezes virando para o leste. E que tínhamos que assinar com nosso próprio sangue num papel que depois seria enterrado perto da casa da vítima. Como um contrato espiritual. A primeira vez que testei esse conhecimento foi no final de março de 2005. Um homem chamado Seu Paulo, dono de uma oficina mecânica na rua Aurora da Penha, tinha me negado emprego 2 semanas antes. Eu fui lá procurando vaga de ajudante. Ele me olhou de cima a baixo e disse: "Não, rapaz, vi algo errado em você. Seus olhos são estranhos." Fiquei com tanto ódio que decidi que ele seria meu teste. Passei na frente da oficina dele numa terça à tarde. Fingi que estava amarrando o tênis e peguei um punhado de terra da calçada em frente. Guardei num saquinho plástico. Dia 16 de março, quarta-feira, 3 horas da madrugada em ponto. Eu estava sozinho no porão, com a terra do Seu Paulo, enxofre e meu caderno de rituais. Acendi as velas pretas, desenhei o pentagrama, coloquei a terra no centro. Pronunciei o endereço da oficina dele 3 vezes. Rua Aurora da Penha, 428, Penha, São Paulo. Queimei a terra com enxofre enquanto invocava o destruidor de lares. Esse era o nome da entidade que eu mais usava naquela época. Às 3h22, senti o ar ficar denso, pesado, e soube que algo tinha aceitado o convite. Sexta-feira, 18 de março, 2 dias depois. Passei na frente da oficina do Seu Paulo para conferir. Ele estava sentado numa cadeira velha na calçada, segurando um cafezinho com as mãos tremendo. Olheiras profundas, roxas, rosto pálido. A esposa dele estava na porta da oficina, conversando com uma vizinha, e falou alto, provavelmente para ele ouvir também.
Meu marido tá doente, dona. Não tá dormindo direito há 3 noites. Acorda toda madrugada com o coração disparado. 3:30 da manhã certinho, suando frio, dizendo que sente alguém dentro de casa, andando pelos cômodos. Eu fingi que estava passando normal, mas por dentro eu estava sorrindo. Funcionou. O conhecimento era real. Seu Paulo me olhou de longe quando passei. Nossos olhos se encontraram por uns 2 segundos e vi medo no olhar dele. Como se ele sentisse alguma conexão comigo, mas não soubesse explicar o quê. Ele não sabia que eu tinha enviado algo para atormentá-lo toda a madrugada. Não sabia que aquela sensação de presença na casa dele era real, que realmente tinha algo andando pelos cômodos enquanto ele e a esposa tentavam dormir. E o pior é que eu me senti poderoso com aquilo. Me senti importante, especial, capaz de afetar a vida das pessoas de forma sobrenatural. Nos meses seguintes, aperfeiçoei a técnica. Descobri que se eu conseguisse uma foto da pessoa, o ataque era mais forte. Descobri que se eu fizesse o ritual por 7 dias seguidos, sempre às 3 da madrugada, os efeitos eram devastadores. Descobri que certas entidades eram especializadas em certas coisas. Uma causava insônia e terror, outra causava brigas e discórdia, outra causava doenças e acidentes. Comecei a cobrar mais caro, R$1.000, 1.500, 2.000 por trabalho. E as pessoas pagavam felizes porque funcionava de verdade. Mas tem uma coisa que a entidade não me contou naquela noite de 13 de março. Não me contou que cada ritual era uma assinatura nova, que cada vez que eu cortava meu dedo e pingava sangue, eu estava assinando meu nome em contratos espirituais. Não me contou que estava acumulando dívida, que um dia a conta chegaria. E quando chegou, na madrugada de 13 de outubro de 2008, quase me custou a alma eterna. Mas isso eu conto no próximo momento, porque antes preciso que você entenda os sinais de que sua casa pode estar sendo atacada agora mesmo. Depois que aprendi o segredo do horário, eu precisava confirmar se os rituais estavam funcionando. Não bastava fazer e esperar. Eu voltava nas casas das vítimas durante o dia para observar os sinais. Tinha 3 disfarces que usava sempre. Vendedor de água de galão era o melhor porque ninguém desconfia, todo mundo abre a porta. Técnico da Eletropaulo também funcionava bem. As pessoas deixavam entrar para verificar o relógio de luz. E entregador de panfleto de mercado. Esse me dava desculpa para ficar na porta conversando, observando. Com esses disfarces, eu conseguia tempo suficiente para identificar se o ataque espiritual estava surtindo efeito. O primeiro sinal que eu buscava era o mais óbvio. A pessoa acordar sempre entre 3h15 e 13h45 da madrugada sem motivo aparente. Lembro de uma casa na rua Conselheiro Carrão, 156, na Vila Matilde. Fui lá disfarçado de vendedor de filtro de água uma semana depois do ritual. A mulher que atendeu, Luciana, tinha olheiras tão roxas que parecia que tinha levado soco nos 2 olhos. Desculpa a cara, moço. Não durmo direito faz 3 semanas, ela disse logo que abriu a porta. Ofereci um copo de água para ela. Ironia, né? Ela aceitou. Sentamos na sala dela. Luciana começou a falar sem eu nem perguntar muito. É estranho, sabe? Todo dia acordo às 3h25 em ponto. Acordo assustada, coração acelerado, com a impressão que tem alguém em pé no corredor olhando para o meu quarto. Mas quando acendo a luz, não tem nada. Meu marido diz que é frescura, que estou inventando, mas eu juro que sinto uma presença. Fingi preocupação, balancei a cabeça. Nossa, que estranho mesmo, deve ser estresse do trabalho. Mas por dentro eu estava radiante. Era o sinal número 1. O ritual tinha funcionado perfeitamente. A entidade estava visitando ela toda madrugada no horário exato. O segundo sinal era o comportamento dos animais. Cachorro e gato enxergam o que nós não enxergamos.
Isso é fato espiritual. Numa casa da rua Itaquaquecetuba, lá na Penha, eu tinha feito ritual contra uma família a pedido de um cliente. 2 semanas depois, voltei lá como técnico da Eletropaulo para verificar. A dona da casa, Dona Rosa, me contou chorando que o cachorro dela tinha morrido. Meu Rex latia toda noite às 3 da manhã para os cantos vazios da sala, moço. Latido de medo mesmo, sabe? Ele tremia inteiro. As orelhas ficavam para trás. Uma semana depois, parecia que tinha envelhecido 5 anos da noite para o dia. Parou de comer. Veterinário disse que morreu de infarto, mas ele tinha só 4 anos de idade. Eu sabia exatamente o que o Rex tinha visto. Animais conseguem ver as entidades que enviamos, e o medo deles é tão grande que pode causar problemas físicos reais, até a morte. Mas eu não falei nada para Dona Rosa, só balancei a cabeça com pena falsa. O terceiro sinal eram as brigas inexplicáveis. Casais que estavam bem, de repente, começavam a brigar por qualquer coisa. Tem um caso que me marcou, um casal da rua Apucarana, 89, no Tatuapé, 15 anos de casamento feliz. Eu tinha feito apenas 4 rituais contra eles a pedido da amante do marido, que me pagou R$ 800. 3 meses depois, passei lá como entregador de panfleto. A casa tinha placa de venda na frente. A vizinha estava na calçada e puxou conversa comigo. Aquele casal se separou, moço. Do nada começaram a brigar todo dia. Gritaria que acordava o quarteirão inteiro. Depois de 15 anos juntos, ninguém entende o que aconteceu. Ela saiu de casa mês passado, já está morando com a mãe. Eu fingi surpresa. Nossa, que triste mesmo. Mas sabia perfeitamente o que tinha acontecido. As entidades de discórdia que invoquei tinham feito o trabalho certinho. Destruíram um casamento de 15 anos em 3 meses. O quarto sinal era o cheiro, enxofre ou algo queimando sem fonte identificável. Principalmente nos quartos às 3h30 da madrugada. Esse é o resíduo espiritual da presença demoníaca. Como uma assinatura olfativa que fica no ambiente. Quando a vítima mencionava esse cheiro, eu sabia que a entidade tinha marcado o território naquela casa. O quinto sinal eram as crianças. Sempre as crianças percebiam primeiro. Elas veem o que adultos não veem porque são mais sensíveis espiritualmente. Numa casa da Vila Prudente, a filha de 6 anos começou a chorar toda noite às 3 da madrugada, dizendo que tinha um homem de preto no canto do quarto olhando para ela. Os pais achavam que era pesadelo. Levaram a menina em psicólogo infantil. O psicólogo disse que era fase normal de medo do escuro. Mas não era. A menina estava vendo uma das entidades que eu mais invocava. Chamávamos de o Vigia. Quando ouvi a mãe contando isso para a vizinha, confirmei mentalmente. O trabalho foi bem sucedido. O sexto sinal era pesadelo recorrente com a mesma figura. Homem muito alto, de preto, sem rosto. Só uma sombra onde deveria ter rosto. Ele fica parado observando a pessoa dormir. Várias vítimas descreviam exatamente a mesma coisa sem nunca terem conversado entre si. Esse era o Vigia. E quando ele aceitava um trabalho, a pessoa não tinha paz. E o sétimo sinal, o mais perturbador, era a sensação física de ser tocado durante o sono. Paralisia do sono não é só psicológica, como os médicos dizem. É ataque espiritual real. As vítimas acordavam sem conseguir se mexer, com peso físico no peito, como se alguém estivesse sentado em cima delas. Algumas sentiam mãos invisíveis, agarrando braços, pernas, pescoço. Tentavam gritar, mas a voz não saía. Isso acontecia sempre no mesmo horário, entre 3h15 e 3h45, quando uma vítima apresentava 4 ou mais desses sinais, eu sabia. O ataque estava em fase avançada. Mas teve um caso que me assustou. Em 2006, uma vítima me confrontou sem saber quem eu era. Seu Antônio, não o pastor que me salvou. Outro Antônio, dono de padaria na rua Álvaro Ramos, na Penha.
Eu tinha feito ritual contra ele porque devia dinheiro para um agiotinha chamado Toninho, que me pagou R$ 600 para dar um jeito nele. 3 semanas depois, entrei na padaria para comprar pão. Seu Antônio me olhou fixo por uns 10 segundos e disse: "Rapaz, eu não te conheço de algum lugar?" Meu sangue gelou, mas fingi naturalidade. "Não, senhor, primeira vez aqui." Ele insistiu: "É que eu sonhei com você. Você estava vestido de preto, com outras pessoas em volta de velas, fazendo alguma coisa contra mim. Vi seu rosto claramente no sonho 3 vezes já." Eu ri, nervoso. "Foi só sonho, seu Antônio. Sonho não é real." Saí dali rápido. 2 meses depois, a padaria dele pegou fogo de madrugada. Laudo dos bombeiros disse causa desconhecida, possivelmente curto-circuito. Toninho me ligou feliz. "Funcionou, mestre. O velho se lascou. Valeu cada centavo." Recebi mais R$ 400 de bônus. Hoje essa lembrança me atormenta. Seu Antônio tinha família, perdeu tudo e eu ri quando soube. Junho de 2004. Uma mulher chamada Patrícia me procurou num dia de terça-feira à tarde. Ela tinha conseguido meu contato através de uma amiga que eu tinha ajudado antes. Patrícia queria acabar com a família do ex-namorado dela. Disse que ele tinha terminado com ela para voltar para a ex-esposa e ela queria vingança. Me ofereceu R$ 500. Aceitei na hora. Ela me deu o endereço completo. Rua Taquari, perto do Largo São José na Muca. Me deu os nomes de todos que moravam lá. O ex-namorado, a esposa, 2 filhos adolescentes. E me deu fotos que ela tinha guardado da época que frequentava a casa. Na quinta-feira à tarde, passei na frente da casa disfarçado de entregador. Fingi que estava procurando um número errado e aproveitei para pegar um punhado de terra da calçada em frente ao portão. Guardei num saquinho. Sexta-feira 13. Eu sempre escolhia sextas-feiras para rituais mais pesados porque a energia é mais forte. Às 3 horas da madrugada em ponto, 8 pessoas comigo no porão. Todos de preto, em círculo ao redor de um pentagrama gigante. No centro, um caldeirão velho de ferro que conseguimos num ferro velho. Dentro do caldeirão, enxofre, a terra da casa deles e sangue de galinha preta que compramos num mercado municipal. Eu pronunciei o nome de cada morador como Patrícia tinha me dado. O pai e a mãe, o filho de 16 anos, a filha de 14. Falei o endereço completo 3 vezes virando para o leste. Cortei meu dedo indicador esquerdo com uma gilete nova. Sempre uso gilete nova para cada ritual. 3 gotas de sangue caíram no caldeirão enquanto eu invocava o destruidor de lares. Essa era a entidade mais eficiente para esse tipo de trabalho. Especializada em desmanchar famílias, causar brigas, trazer desgraça para dentro de casa. Às 13h22, senti o ar ficar denso, pesado, difícil de respirar. Cheiro forte de enxofre tomou conta do porão. Algo tinha aceitado. 2 meses depois, agosto de 2004, voltei na rua Taquari, disfarçado de técnico da Eletropaulo, para conferir o resultado. A mãe da família estava sentada no portão chorando. Uma vizinha estava do lado dela tentando consolar. Fiquei perto, fingindo que verificava um poste, mas escutando tudo. "Não sei o que aconteceu com minha família", a mulher dizia entre lágrimas. "Era tudo tão bom até uns 2 meses atrás. Agora meu filho começou a usar drogas do nada. Nunca tinha mexido com isso. Meu marido perdeu o emprego porque brigou com o chefe, coisa que ele nunca fez na vida. E minha filha teve crise de depressão. Tentou se cortar semana passada. É como se Deus tivesse abandonado a gente." Por 1 segundo, só 1 segundo, senti um aperto no peito. Aquela era uma mãe. Como minha mãe, sofrendo de verdade, mas aí lembrei dos R$ 500 no bolso, do poder que senti durante o ritual, da Patrícia que voltou 2 semanas depois dizendo: "Valeu cada centavo, mestre, a família dele está destruída." Ignorei aquele aperto no peito, virei as costas e fui embora. Hoje, 16 anos depois, essa é uma das memórias que mais me assombra. Eu destruí uma família inteira. Crianças, adolescentes, por R$ 500 míseros.
Mas o caso que me deu mais orgulho na época e que hoje me traz mais vergonha foi contra um pastor. 2006. Um homem chamado Renato, que frequentava uma igreja evangélica, me procurou. Ele queria atingir o pastor da própria igreja dele. Disse que o pastor era muito abençoado, próspero, feliz e que isso causava inveja nele. Renato me ofereceu R$ 1.200. Quero ver esse pastor sofrer. Destrua a família dele. Famílias cristãs eram nossos alvos prioritários. Porque quando conseguíamos atingir alguém que servia a Deus, a vitória era maior no mundo espiritual. Era como derrotar um soldado inimigo. Fizemos o ritual mais forte que eu conhecia. 21 dias seguidos, sempre às 3h33 da madrugada. Esse número 33 tem significado no ocultismo. É zombaria do número sagrado da Trindade. Todos os 21 dias, eu e mais 4 pessoas fazíamos o mesmo ritual. Sangue, enxofre e invocações pesadas. Foto do pastor que Renato conseguiu tirar escondido na igreja. Terra do jardim da casa dele que Renato pegou de madrugada. Em 2 meses, Renato voltou radiante. Funcionou mestre. O filho do pastor, 17 anos, sofreu acidente de moto grave. Está internado. E a esposa desenvolveu depressão severa do nada. O pastor parou de pregar, está abalado. A igreja inteira está em choque. Quando soube que o acidente foi na Avenida Águia de Haia, às 3h40 da madrugada de um sábado, senti orgulho. Nosso ritual funcionou até no horário certinho. Comemorei com o grupo. Depois descobri, cidade pequena espalha notícia rápido, que o Rafael, o filho do pastor, estava voltando de um culto de madrugada quando bateu a moto. Ele estava orando e louvando no caminho. Aquilo me perturbou um pouco. Como nosso ritual funcionou mesmo com ele louvando. Um mestre das trevas mais velho que eu explicou. O alvo não era o garoto, era o coração do pai. Destruir a fé dele. E funcionou. O pastor ficou 6 meses sem pregar, questionando Deus por que deixou aquilo acontecer. Essa foi uma das vitórias que mais me deu prazer na época. Hoje é uma das culpas que mais pesam na minha consciência. Eu destruí a fé de um homem de Deus. Usei o sofrimento do filho dele como arma. Rafael sobreviveu, mas ficou com sequelas. O pastor se recuperou anos depois. Voltou a pregar, mas nunca foi o mesmo. Renato me pagou mais R$ 400 de bônus. Comprei roupas novas, saí para beber com o pessoal. Me senti poderoso, não sentia remorso nenhum naquela época. Achava que estava apenas prestando um serviço, que as pessoas pagavam e eu entregava resultado. O método era sempre o mesmo. Pegávamos algo da vítima ou do local. Fazíamos o ritual no horário certo, 3 da madrugada, invocávamos a entidade específica para cada tipo de trabalho, assinávamos com sangue, enterrávamos o papel perto da casa ou escondíamos algum objeto consagrado no ritual dentro da propriedade, se possível, e esperávamos. Em média, levava de 1 semana a 1 mês para começar a ver resultados, mas sempre funcionava, sempre. Cobrei de R$300 a R$2.000 por trabalho, dependendo da complexidade. Fiz isso por anos, sem sentir peso na consciência. Até que um dia, 13 de outubro de 2008, eu invoquei algo maior do que podia controlar. Os objetos eram nossa arma secreta. As pessoas não sabiam, mas existem coisas aparentemente inocentes que se tornam portais espirituais quando consagradas em ritual. Eu e meu grupo vendíamos ou doávamos esses objetos para pessoas desavisadas. E elas levavam para casa felizes, sem saber que estavam abrindo uma porta para o inferno entrar. O mais eficiente era o filtro dos sonhos, aquele Dreamcatcher que virou moda. Muita gente pendura no quarto achando bonitinho, decoração hippie. Eu consagrava uns 20 desses todo mês em ritual de madrugada e vendia na feira hippie da Praça da República aos domingos. 15 a R$25 cada.
As pessoas compravam sorrindo. Ah, que lindo! Vou colocar no quarto da minha filha. Não sabiam que aquele objeto tinha sido usado como portal em ritual satânico, que eu tinha passado sangue nele, que tinha sido colocado no centro de um pentagrama enquanto invocávamos entidades. Vendia uns 20 por domingo. 20 casas abertas espiritualmente por semana. Fazia isso há anos. Se você tem um filtro dos sonhos no seu quarto e não sabe a origem dele, joga fora hoje mesmo. Outro objeto comum era incenso. Tinha uma loja esotérica na Galeria do Rock, centro de São Paulo. O dono, Jonas, era do nosso grupo secreto. Jonas consagrava incensos em ritual de lua cheia e vendia normal na loja. A embalagem dizia incenso de sândalo para relaxar, para meditar, para harmonizar o ambiente. Na verdade, era para abrir a casa espiritualmente. Quando a pessoa queimava aquilo no quarto ou na sala, era como abrir a porta da frente e gritar: "Pode entrar!" Ele vendia centenas por mês. Eu também notava um padrão nas casas vulneráveis. Sempre tinha o livro O Segredo na estante. Não que o livro seja diretamente satânico, mas ele ensina a lei da atração, visualização, decretos, princípios que abrem brechas espirituais sem a pessoa perceber. Era como um sinalizador dizendo: essa casa está aberta. Tapetes persas com símbolos também. Parecem só decoração bonita, mas tem símbolos ocultos escondidos no design. Óleo de Horus, pentagramas disfarçados, mandalas específicas que representam entidades. Comprei um tapete numa loja de importados uma vez. O vendedor me contou com orgulho que aquele tapete específico tinha ficado 6 meses num templo hindu sendo consagrado. Comprei na hora. Usei em rituais por 2 anos. Depois vendi para uma família evangélica que achou bonito. Eles não faziam ideia do que tinham colocado dentro de casa. Cristais também. Ametista, quartzo rosa, citrino, vendidos como cristais de cura, energização. Nós consagrávamos esses cristais em rituais de 7 dias seguidos. Cada noite pingávamos sangue, fazíamos invocações, carregávamos aquilo com energia demoníaca. Depois vendíamos ou dávamos de presente. 2007. Uma mulher chamada Carla, 28 anos, participava dos nossos rituais. Ela se apaixonou por um homem casado chamado Fernando, gerente de banco de 35 anos. Mestre, preciso dele. Faça um trabalho de amarração. Cobrei R$ 800 adiantado, mais 400 depois do resultado. Dei a ela um cristal de quartzo rosa bonito, do tamanho de uma noz. Mas aquele cristal tinha sido consagrado em ritual satânico por 7 noites seguidas. Cortei meu dedo e deixei 3 gotas de sangue sobre ele enquanto invocava entidades de amarração amorosa. Entreguei para Carla com instruções. Você precisa colocar isso dentro da casa dele. Consegue? Carla era esperta. Ela se aproximou da esposa de Fernando, fingindo interesse em ser amiga. Começaram a tomar café juntas, conversar. 2 semanas depois, a esposa ingênua convidou Carla para um chá na casa deles. Carla levou o cristal. Ganhei 2 iguais, quero te dar um de presente. Dizem que traz amor e harmonia para o lar. A esposa aceitou feliz da vida. Colocou o cristal na estante da sala bem visível 3 meses depois. Fernando largou a esposa e os 2 filhos pequenos. Foi morar com Carla. A esposa ficou destruída, não entendia. Ele nunca foi de trair. 12 anos de casamento. Sempre foi bom pai, bom marido. O que aconteceu com ele? Carla me ligou radiante. Funcionou, mestre. Ele saiu de casa, tá morando comigo agora. Cobrei os R$ 400 prometidos, total de R$ 1.200 para destruir uma família com 2 crianças pequenas. Hoje eu sei. Eu destruí um lar, separei pai dos filhos, causei trauma em crianças que vão carregar isso para a vida inteira. Tudo por R$ 1.200. Mas o caso mais perturbador era da maldição hereditária.
2005. Um garoto chamado Júnior, 19 anos, começou a frequentar os rituais, tímido, magro, perdido na vida. Na terceira reunião, ele me contou algo. Mestre, minha avó foi benzedeira famosa em Mogi das Cruzes nos anos 60 e 70. Minha mãe conta histórias dela. Ela fazia trabalhos fortes. Amarração, desmanchar casamento. Tem gente que morreu depois de mexer com ela. Meus olhos brilharam. Perguntei se a avó ainda era viva. Não, morreu em 2003, mas deixou um baú de coisas na casa, guardado no sótão. Mandei ele trazer o baú. Uma semana depois, Júnior trouxe. Quando abri, senti energia pesada saindo de dentro. 3 bonecas de pano cheias de alfinetes enferrujados. Um caderno velho com nomes e trabalhos feitos. Mais de 100 nomes anotados com caligrafia antiga. Frascos com líquidos escuros que cheiravam horrível. Fotos antigas de pessoas. Um punhal enferrujado com cabo de madeira entalhada. E pedaços de osso. Depois descobrimos que era osso humano. Júnior, você tem herança espiritual. Sua avó, Dona Sebastiana, deixou legado de poder para você. Isso corre no sangue da família. Os olhos dele brilharam. Não ficou assustado, ficou animado. 6 meses depois, Júnior estava fazendo rituais mais fortes que eu. A facilidade dele era anormal. Ele aprendia em semanas coisas que me levaram anos. Começou a ter visões sozinho, sem precisar de ritual. Via entidades durante o dia andando na rua. Conversava com elas como se fossem pessoas normais. É o sangue, eu explicava para os outros. Corre na veia da família. A avó dele preparou o terreno espiritual antes de morrer. Em 2007, Júnior já tinha grupo próprio. Nem precisava mais de mim. Mas em 2008, 2 meses antes da minha conversão, vi Júnior numa padaria por acaso. Ele tinha emagrecido muito, olhos fundos, pele pálida como cera. E aí, Júnior, tudo bem? Ele me olhou com olhos vazios, sem vida. Eles não me deixam dormir, Ricardo. Eu dei poder demais para eles. Agora eles querem me levar. Fiquei confuso. Do que você está falando? Ele respirou fundo. A herança da minha avó tem um preço. Ela vendeu a alma. E a dívida passa para os descendentes de sangue. Eu sou o escolhido da família para pagar a conta dela. Dei risada nervosa. Para de neura, Júnior. Você está viajando. Ele não riu. Olhou para mim sério. Você vai ver, Ricardo. Todos nós vamos pagar um dia. Ninguém sai de graça. Fiquei incomodado, mas ignorei. Janeiro de 2009, 1 ano após minha conversão. Tentei achar Júnior para testemunhar sobre Jesus para ele, para contar que tinha saída. Descobri que ele tinha se matado. Pulou do 9º andar de um prédio na Zona Leste em plena madrugada. A mãe dele me contou aos prantos quando fui visitá-la. Mostrou o bilhete que ele deixou. Eles vieram me buscar. A dívida venceu. Não aguento mais. A mãe não entendia nada. Achava que o filho tinha enlouquecido. Mas eu entendi perfeitamente. A maldição hereditária cobrou o preço. Júnior pagou com a própria vida pela feitiçaria da avó que morreu anos antes. 13 de outubro de 2008, segunda-feira. Tínhamos planejado o ritual mais ambicioso que já tentamos. Atingir 10 casas de uma vez só. Um empresário nos pagou R$5.000 para destruir famílias de 10 funcionários que tinham processado ele trabalhista. Ele queria vingança pesada. 12 pessoas no porão naquela noite. Eu no comando. Mais de 30 velas pretas espalhadas. Caldeirão maior que o normal. Sangue de 3 galinhas pretas. Lista com 10 endereços completos. Nomes de cada morador. Fotos que o empresário conseguiu dos arquivos da empresa dele. Começamos exatamente às 3 horas da madrugada. Eu estava confiante, no auge do meu poder. Já tinha feito mais de 300 rituais na vida. Sempre dava certo, sempre tinha controle. Pronunciei os 10 endereços, um por um, virando para o leste. Invoquei não uma, mas 3 entidades diferentes. O destruidor de lares, o vigia e uma terceira que nunca tinha invocado antes, chamada o ceifador.
Essa era considerada perigosa até entre nós, mas eu me achava poderoso demais para ter medo. Cortei minha mão esquerda mais fundo que o normal. Precisava de bastante sangue para um ritual desse tamanho. 3h27 da madrugada. Eu estava no auge da invocação, pronunciando palavras em latim que mal entendia completamente, copiadas de um livro antigo que Marcelo tinha conseguido. De repente, a temperatura caiu tão rápido que o vidro de uma janela do porão rachou sozinho. Um estalo alto que fez todo mundo pular de susto. Todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. As 30 velas. Nunca, em 300 rituais, isso tinha acontecido. Ficamos no escuro total. Escutei respiração pesada dos outros. Alguém começou a chorar baixinho de medo. Aí, escutamos a risada. Não vinha de nenhuma direção específica. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Grave, múltipla, como se 10 vozes rissem juntas. As paredes, o teto, o chão, tudo ecoava aquela risada que não era humana. Uma voz, a mesma que tinha me ensinado sobre o horário anos atrás, disse bem alto: "Você me chamou, Ricardo. Agora sou seu dono." Senti algo me agarrar pelo pescoço. Não tinha nada visível, mas sentia dedos, gelados, frios como gelo, apertando minha garganta. Tentei gritar, não saiu som nenhum. Fui levantado do chão. Juro pela minha vida, juro pelos meus filhos, isso aconteceu de verdade. Meus pés saíram do chão, fiquei suspenso no ar por algo invisível que me segurava pelo pescoço. Ouvi passos correndo. Meus amigos, todo mundo fugindo apavorado, me deixando sozinho. "Ajuda!" Consegui gritar quando a pressão no pescoço aliviou um pouco. Ninguém voltou. Portas batendo, gente subindo a escada, me abandonando. Tentei pronunciar as palavras de proteção que conhecia, palavras em latim que supostamente afastavam entidades. Nada funcionou. Absolutamente nada. Fui jogado no chão com força. Bati as costas no cimento frio, doeu tanto que achei que tinha quebrado alguma coisa. Fiquei deitado, sem conseguir me mexer, olhando para o teto escuro do porão. 3h33 da madrugada. Meu celular iluminou por um segundo quando caiu do bolso. Vi o horário. O chão embaixo de mim começou a mudar. Parecia que o cimento estava virando líquido escuro, como um espelho de água preta. Consegui virar a cabeça e olhar para baixo. E vi através do chão. Vi o inferno. Não é metáfora, não é visão simbólica. Vi o inferno literal. Chamas que não queimavam nada, só causavam dor. Pessoas gritando, se contorcendo, implorando por água, escuridão que doía nos olhos de olhar. E vi meu lugar lá. Uma corrente grossa de ferro pendurada numa parede de pedra preta. E tinha meu nome gravado nela. Ricardo Silva, escrito em letras que pareciam queimadas no metal. A voz disse de novo, dessa vez sussurrando no meu ouvido, como se tivesse uma boca invisível colada na minha cabeça. "Em breve você vem. Você é meu." Assinou com seu sangue 317 vezes. Era verdade. Cada ritual era uma assinatura nova. 317 vezes eu tinha cortado meu dedo, pingado sangue, feito pacto. 317 contratos espirituais com meu nome. A visão durou talvez 10 segundos, mas pareceu 10 horas. Quando o chão voltou ao normal, consegui me mexer de novo. Me arrastei até a parede, sentei encostado, tremendo tanto que meus dentes batiam. Não era medo de morrer, era medo de perder minha alma para sempre, de passar a eternidade naquele lugar que acabei de ver. Naquela escuridão, naquele sofrimento sem fim, não sei quanto tempo fiquei ali, talvez 15 minutos, talvez 1 hora. Quando consegui levantar, subi a escada cambaleando, saí do porão para a rua. Eram 4h15 da madrugada. A rua Vilela estava vazia, silenciosa. Um cachorro latiu longe, um carro passou. Vida normal acontecendo enquanto eu tinha acabado de ver o inferno e quase perder minha alma. Sentei na calçada, comecei a chorar. Chorei como não chorava desde criança. Pela
Primeira vez em 10 anos, senti medo real. Não medo de pessoa ou situação. Medo de perder minha alma, de ir para aquele lugar, de ficar lá para sempre. Fiquei sentado na calçada até o sol começar a clarear. Pessoas começaram a passar, indo trabalhar. Me olhavam estranho. Um cara de 25 anos sentado na calçada chorando às 5:30 da manhã. Não liguei. Minha vida inteira passava na cabeça. 10 anos servindo ao diabo. 317 vezes assinando meu nome com sangue. 43 famílias destruídas. Quanto dinheiro? 50 mil reais? 100 mil ao longo dos anos? Vendi minha alma por dinheiro que já tinha gastado todo. E agora tinha uma corrente com meu nome esperando no inferno. Ainda 13 de outubro de 2008, 4:30 da manhã. Eu estava sentado naquela calçada da rua Vilela, em pânico total, quando aconteceu algo que eu não sabia naquela hora. Mas minha mãe, Dona Maria, tinha acordado às 3:30, com meu nome martelando na cabeça dela. Ela me contou isso depois. Disse que sentiu uma angústia terrível, um aperto no peito, e começou a orar por mim chorando. Senhor Jesus, não sei o que meu filho está passando agora, mas eu clamo o sangue do Senhor sobre ele. Quebra toda a corrente, Senhor. Traz meu Ricardo de volta. Pelo sangue de Jesus. Ela orou das 3:30 até às 5 da manhã sem parar. 4h45. Um homem de uns 55 anos passou andando na minha frente. Parou, me olhou sentado na calçada com cara de quem tinha visto um fantasma. Rapaz, você está precisando de Jesus, ele disse. Levantei a cabeça, dei uma risada amarga, sem alegria. Jesus não quer nada comigo não, Senhor. O Senhor não sabe o que eu fiz. Ele se apresentou com voz calma. Sou Antônio, pastor da Assembleia de Deus da rua Itaquera. Volto de madrugada do trabalho, sou vigia noturno. E Jesus te quer sim. Balancei a cabeça. Impossível. Fiz coisas que o senhor nem imagina. Pastor Antônio sentou do meu lado ali na calçada mesmo. 5h da manhã, numa segunda-feira, ele sentou na calçada suja para conversar comigo. Tirou uma Bíblia velha da mochila que carregava. Posso ler algo para você? Dei de ombros, não tinha mais nada a perder mesmo. Ele abriu no meio do livro, procurou uma página, começou a ler devagar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquelas palavras entraram no meu coração como fogo. Não sei explicar. Era como se cada palavra queimasse dentro de mim de um jeito bom. Comecei a chorar de novo. Pastor, eu fiz pacto com o diabo. Tenho contrato de sangue. 317 vezes. Vi meu lugar no inferno hoje de madrugada. Tem uma corrente lá com meu nome. Não tem volta para mim. Pastor Antônio me olhou firme nos olhos. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer pacto, muito mais forte, infinitamente mais forte. Você pode ter assinado 300 vezes com seu sangue, mas Jesus derramou o sangue dele uma vez só, e esse sangue vale mais que todos os pactos do universo. Alguma coisa dentro de mim começou a acreditar. Vem comigo. Minha igreja fica a 20 minutos daqui andando. Vou chamar alguns irmãos para orar por você. Levantei da calçada, segui ele. Andamos em silêncio. O sol começava a nascer, era quase 6 da manhã. Chegamos numa igreja pequena, simples, pintada de branco. Pastor Antônio abriu com chave, ligou as luzes, pegou o telefone da secretaria e começou a ligar para pessoas. Irmão Marcos, vem correto aqui na igreja, caso urgente de libertação. Ligou para mais 3. Irmã Célia, irmão João, irmã Valdete. Todos chegaram em menos de 30 minutos. 6 da manhã de uma segunda-feira e 4 pessoas largaram tudo para ir orar por alguém que nem conheciam. Irmã Valdete, senhora de 62 anos, me abraçou quando chegou. Filho, Deus me acordou às 5:30 e falou, vai lá, tem uma alma sendo resgatada do inferno hoje. Senti calafrios. Minha mãe tinha orado às 3:30.
Irmã Valdete recebeu o chamado às 5h30. Deus estava orquestrando meu resgate e eu nem sabia. Me sentaram numa cadeira no centro da igreja. Os 5 ficaram ao meu redor. Pastor Antônio colocou a mão na minha cabeça. Vamos orar. Ricardo, você precisa renunciar em voz alta todos os pactos que fez. Precisa escolher Jesus. Quando eles começaram a orar, algo dentro de mim começou a gritar. Não era minha voz, era outra coisa usando minha garganta. Ele é meu, tem contrato, 317 vezes. Irmão Marcos, mecânico de 45 anos, segurou minha mão direita, a mão que eu cortava nos rituais. Em nome de Jesus, esse sangue não vale nada perto do sangue do Cordeiro. Senti minhas mãos queimando, mas era queimação boa, de limpeza, como se estivesse sendo purificado. Irmã Célia, professora de 38 anos, ungiu minha testa com óleo. Quebro toda a marca, todo o selo, toda a assinatura em nome de Jesus. Algo tentava me fazer vomitar, mas não era físico. Era espiritual. Arquejava, sufocava, não conseguia respirar direito. Pastor Antônio abriu a Bíblia no Salmo 91 e começou a ler em voz alta. Cada versículo era como espada cortando correntes invisíveis que eu sentia no corpo. O que habita no escondedinho do Altíssimo. Senti algo quebrar no meu peito. Um estalo que ninguém mais ouviu, mas eu senti. Descansará à sombra do Onipotente. Algo saiu do meu pescoço, pressão que nem percebi que estava lá até ela sumir. 1000 cairão ao teu lado. 3 correntes quebraram de uma vez. Senti fisicamente. Consegui falar. Eu renuncio. Minha garganta fechou, algo tentando me impedir. João, jovem de 19 anos, começou a louvar alto. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A pressão na garganta aliviou. Gritei com tudo que tinha de força. Eu renuncio o pacto, todas as 317 vezes. Eu renuncio Satanás. Eu renuncio as entidades. Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus Cristo como meu Senhor. Senti algo sair de dentro de mim. Foi físico, como um vômito espiritual, uma coisa pesada, escura, saindo do meu peito, da minha garganta, da minha mente. Uma paz que nunca tinha sentido na vida inteira encheu meu peito. Chorei por 20 minutos seguidos sem parar, mas era choro diferente. Choro de alívio, de libertação, de limpeza. Pela primeira vez em 10 anos, me senti limpo por dentro. As correntes tinham quebrado, os contratos tinham sido cancelados. O sangue de Jesus tinha sido mais forte que 317 assinaturas minhas. Quando levantei da cadeira, já eram 6h40 da manhã. A luz do sol entrava pelas janelas da igreja. Aquela luz comum, normal de um dia qualquer, me pareceu a coisa mais linda que já tinha visto na vida. 16 anos se passaram desde aquela manhã. Hoje, dezembro de 2024, tenho 41 anos e pastoreio uma igreja pequena aqui na Zona Leste, a 3 quarteirões daquela casa abandonada onde tudo começou em 98. Viajo pelo Brasil inteiro, alertando outras igrejas, ensinando as pessoas a se protegerem usando o conhecimento que ganhei dos 2 lados. 10 anos nas trevas, 16 anos na luz. Vou te ensinar agora o método que uso, baseado no que eu fazia para atacar casas e no que aprendi com Deus sobre como se defender. Proteção urgente, faça hoje mesmo. Entre 3h15 e 3h45 da madrugada desta semana, você precisa acordar. Coloque despertador para o horário deles, 3h15 da manhã. Levante, acenda todas as luzes da casa. Caminhe por todos os cômodos, orando o Salmo 91 em voz alta. Pode ler do celular, se não souber de cor. Declare em cada cômodo: esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nenhuma entidade das trevas tem autoridade aqui. Pelo sangue de Jesus, esta casa está selada. Faça isso 7 dias seguidos. Uma semana completa enfrentando o horário que eles usam.
Revisão de objetos. Faça ainda hoje. Aquele presente que você ganhou de alguém que você sabe que mexe com macumba, jogue fora hoje. Imagens de santos que não são bíblicos, estatuetas, livros de ocultismo, baralho de tarô, tabuleiro de Ouija que alguém trouxe como brincadeira. Tire tudo da sua casa agora. Não venda, não dói, porque vai passar o problema para outra pessoa. Queime se puder ou jogue no lixo. Sei que parece radical, mas eu usei esses objetos como pontes espirituais por 10 anos. Aquilo não é decoração inocente, é porta aberta. Tem um teste simples para saber se o objeto é maligno. Segure na mão e ore. Senhor, se isso não é de ti, mostra para mim agora. Se sentir ansiedade, peso no peito, mal-estar, vontade de largar o objeto, joga fora. Se veio de pessoa envolvida com umbanda, candomblé, espiritismo, ocultismo, nova era, cuidado. Se tem símbolos que você não entende, pentagrama, olho de Horus, mandalas estranhas, pesquise antes de ter em casa. Na dúvida, joga fora. Se o quarto ficou pesado depois que colocou aquele quadro na parede, tire o quadro. Se seu cachorro rosna para uma boneca, se seu gato não entra mais num cômodo depois de uma estatueta nova, escute o animal. Os objetos que mais encontro em casas atacadas desde 2010 até hoje, filtro dos sonhos Dreamcatcher, principalmente os comprados em feira, estatuetas de Buda da sorte compradas em loja esotérica, pirâmides de cristal, pedras energizadas que alguém deu de presente, livros tipo Magia Prática, livro de São Cipriano, baralho de tarô guardado na gaveta, presentes de ex-namorado ou ex-namorada que você sabe que mexia com macumba, roupas ou joias compradas em brechó sem saber origem. Podem ter sido usadas em rituais antes. Incenso comprado em loja esotérica específica, não qualquer incenso, mas aqueles de lojas que vendem artigos de ocultismo. Março de 2017. Um homem chamado Roberto me ligou de Guarulhos desesperado. Ricardo, minha casa está impossível. Acordamos todos os dias às 3h33. Eu, minha esposa, até meu filho de 10 anos. Todo mundo acorda nesse horário. Minha filha de 7 anos desenha figuras horríveis, pessoas sem rosto. Meu casamento está acabando. Brigo com minha esposa todo dia sem motivo. E eu penso em suicídio. Não aguento mais. Fui até lá no dia seguinte com um pastor amigo e 4 irmãos. Assim que entrei na casa, senti ar pesado, denso, cheiro estranho, como se algo tivesse apodrecido escondido. Encontramos 3 coisas. Boneca de pano que a sogra tinha dado para a filha, e a sogra frequentava terreiro. Quadro de anjo no quarto do casal, mas os olhos do anjo tinham algo errado. Símbolos ocultos escondidos nas asas quando olhava com atenção. Sal grosso nos 4 cantos de todos os cômodos. Alguém tinha trabalhado aquela casa espiritualmente, provavelmente a sogra quando visitou. Fizemos protocolo de 3 dias. Primeiro dia, limpeza física. Tiramos todos os objetos suspeitos, 5 sacolas de lixo. Queimamos tudo, num terreno baldio longe. Lavamos toda a casa com água, vinagre branco e sal de cozinha comum enquanto orávamos. Abrimos todas as janelas e portas. Deixamos vento circular por 6 horas. Segundo dia, jejum coletivo. Família toda jejuou 24 horas. Água podia tomar. A cada 3 horas, oração em conjunto. Leitura de salmos a cada hora. Salmo 91, 23, 121, 27. Terceiro dia, consagração. Às 3 da madrugada, todos acordaram. Ungimos com óleo cada canto de cada cômodo. Declaramos versículos bíblicos em voz alta, em todos os lugares. Colocamos música de louvor tocando por 72 horas seguidas sem parar. 3 dias direto. 3h30 da madrugada do terceiro dia, Roberto me ligou. Ricardo, aconteceu algo. Acordei agora, mas foi diferente. Acordei em paz. Minha esposa também. Primeira vez em 8 meses sem medo, sem peso no peito.
6 meses depois, setembro de 2017. Ricardo, minha vida virou para o lado bom. Minha filha voltou a desenhar flores e arco-íris. Meu casamento restaurou. Voltamos a nos amar. Consegui emprego novo. Salário dobrou. A casa é leve agora. Meus filhos pedem para trazer amigos para dormir aqui. Antes tinham medo de ficar em casa. 2024, semana passada. Falei com Roberto. 7 anos de paz total. Ele virou líder de célula na igreja. A filha que desenhava figuras tem 14 anos agora. Louva no Ministério de Adolescentes. Se você está sendo atacado agora, protocolo de emergência. Hoje, nas próximas 2 horas, pare o que está fazendo. Ore o Salmo 91 completo em voz alta. Jogue fora um objeto suspeito agora. Comece por algo. Ligue para alguém de igreja para orar por você hoje ainda. Esta noite, antes de dormir, coloque música gospel de louvor para tocar baixinho a noite toda. Ore declarando proteção sobre você e sua família. Se acordar às 3 da madrugada, não fique no medo. Levante, ligue a luz, declare Salmo 91 em voz alta. Deixe uma luz acesa no corredor, luz atrapalha ação demoníaca. Esta semana, próximos 7 dias, procure pastor ou líder de oração de confiança amanhã mesmo. Marque libertação e consagração da casa o mais rápido possível. Entre em jejum, mesmo que seja meio-dia só, 6 da manhã até 6 da tarde. Compartilhe esta mensagem com alguém, pode salvar uma vida. Tenho 41 anos agora. Minha mãe, Dona Maria, tem 78 e adora dizer nas reuniões da igreja: Deus respondeu minha oração de 10 anos. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meu pai, que nunca foi de falar muito, me abraçou em 2010, 2 anos depois da conversão, e disse algo que nunca vou esquecer. Ricardo, achei que ia te perder pro diabo, filho. Você estava diferente, os olhos mudaram, você parecia outra pessoa. Mas Deus é maior que tudo. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar na vida. Ele morreu em 2019, mas morreu em paz, sabendo que eu tinha voltado. Antes de gravar este vídeo, sábado, dia 7 de dezembro de 2024, orei pedindo direção. Senhor, se for para eu falar sobre o horário maldito e expor essas estratégias das trevas, me confirma, me dá um sinal. Hoje de madrugada, domingo dia 8 às 3h22, meu celular tocou. Número desconhecido, DDD de São Paulo. Atendi meio dormindo. Silêncio do outro lado por uns 5 segundos. Depois uma risada. Não era humana, grave, múltipla, como se várias vozes rissem ao mesmo tempo. A mesma risada daquela noite de 13 de outubro de 2008. Gelei. Minha esposa acordou. Quem é amor? Desliguei tremendo. Ninguém. Volta a dormir. Fiquei acordado. Orei por 30 minutos, declarando proteção sobre mim e minha família. Às 4 da manhã, recebi mensagem do mesmo número. Você não devia gravar esse vídeo. Traidor. Mostrei para minha esposa. Ela ficou preocupada. Você acha que é sério? Respondi. É muito sério, mas o sangue de Jesus é mais forte. Sabe o que eu fiz? Em vez de cancelar, gravei 2 vídeos em vez de um. Este que você está ouvindo e outro ainda mais detalhado sobre libertação. Semana passada, 2 de dezembro, recebi mensagem anônima no Instagram. Ricardo Traidor. Você expôs segredos que eram para ficar ocultos. A marcação no seu nome ainda existe no mundo espiritual. Você vai pagar. Seus filhos vão pagar. Não vou mentir. Senti medo por 5 minutos, principalmente quando mencionaram meus filhos. Tenho 2, Maria de 8 anos e Pedro de 5. Mas aí lembrei, eu tenho o sangue de Jesus. Eles têm sangue de galinha preta e pactos quebrados. Respondi, em nome de Jesus Cristo, toda a marcação foi cancelada em 13 de outubro de 2008 às 6h30 da manhã. Vocês não têm poder nenhum sobre mim, nem sobre minha família. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro.
O inferno é real. Não é metáfora, não é símbolo, é lugar literal. Os demônios são reais. Eu conversei com eles por 10 anos, vi eles, senti o cheiro deles, recebi poder deles, obedeci ordens deles e quase perdi minha alma para sempre. Vi meu lugar lá, corrente com o meu nome esperando. Mas Jesus é mais real e infinitamente mais forte. Se você acorda sempre entre 3h15 e 3h45 da madrugada, se tem pesadelos recorrentes com a mesma figura depois desse horário, se sua família começou a brigar do nada, se sente peso e angústia constante, se tudo dá errado sem motivo aparente, se seus filhos veem vultos ou pessoas no quarto, sua casa pode estar sendo atacada. Há 3 semanas, uma mulher chamada Andréia me procurou pelo Instagram. Ela estava literalmente com as malas prontas para se matar. Ricardo, não aguento mais. Faz 8 meses que acordo às 3h33 todos os dias. Perdi emprego, marido me largou, meus 2 filhos foram embora. Comprei veneno de rato, vou tomar hoje à noite. Fui na casa dela com 5 irmãos às pressas. Chegamos 9 da noite. No fundo do guarda-roupa dela, escondido atrás das roupas, um boneco de pano cravado com 37 alfinetes. Tinha foto dela costurada no rosto do boneco. Alguém tinha feito trabalho pesado contra ela. Queimamos o boneco. Ela chorou, vendo queimar. Consagramos o apartamento por 4 horas. Às 3h33 da madrugada, todos acordados, orando no quarto dela, enfrentando o horário. Declaramos quebra de toda maldição, amarração, feitiço. Ela me mandou mensagem hoje de manhã, domingo, 8 de dezembro, às 8h15. Ricardo, pela primeira vez em 8 meses, dormi a noite inteira. Acordei às 7h30 com o despertador normal. Fiquei deitada 10 minutos, só sentindo a paz. Depois levantei e chorei de felicidade 15 minutos. O veneno tá no lixo. Liguei pro meu ex-marido, vamos tentar de novo. Meus filhos vêm me visitar hoje à tarde. Deus me salvou da morte. Por isso eu faço o que faço. Por isso exponho as trevas mesmo recebendo ameaças. Ontem à tarde recebi áudio de um homem, Carlos. Ricardo, irmão, é o Carlos, lembra? Te mandei mensagem 2 meses atrás dizendo que minha família estava sendo atacada. Fiz tudo o que você ensinou. Joguei objetos fora, consagrei a casa, acordei 3 da manhã por 7 dias orando. Meu filho, que estava nas drogas há 3 anos, voltou para casa ontem do nada. Bateu na porta às 7 da noite chorando, pedindo ajuda. Tá aqui agora, vai começar tratamento segunda. Minha esposa, que queria divórcio, mudou completamente. Voltamos a nos amar. Consegui emprego que paga o dobro. É milagre atrás de milagre. Pare agora e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Se existe alguma maldição sobre minha vida ou minha casa, eu renuncio em nome de Jesus. Quebro todo pacto que alguém fez contra mim. Quebro toda amarração, todo feitiço, toda bruxaria. Declaro que minha casa pertence ao Senhor. Cubro minha família com o sangue de Jesus. Cancelo todo ataque das trevas. Em nome de Jesus, amém. Não importa o que você fez. Se eu, que fiz 317 rituais satânicos, que destruí 43 famílias, que servi ao diabo por 10 anos, que vi o inferno e tinha corrente com meu nome lá, se eu fui perdoado e resgatado, você também pode ser. Faça agora. Ore essa oração em voz alta. Hoje, jogue fora um objeto suspeito da sua casa. Hoje à noite, coloque música gospel de louvor para tocar enquanto dorme. Amanhã de madrugada, marque despertador para 3h30. Levante e ore pela sua casa por 10 minutos. Esta semana, procure igreja evangélica séria e fale com o pastor sobre consagração da casa. Sua família vale a batalha. Levante e lute espiritualmente. Entre 3h15 e 3h45 da madrugada de amanhã, enquanto você dorme, algo pode estar visitando sua casa. Agora você sabe. Agora você pode se proteger. Agora você pode reagir.
Não seja vítima passiva, seja guerreiro de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua casa, quebre toda maldição sobre sua vida e proteja sua família de todo mal. Em nome de Jesus, amém.